Mudança de chave, cara, foi um jogo épico, mano. Foi um jogo épico do Flamengo contra um adversário grande. Grande, tô falando em termos de momento, Time. né? Momento. De adversário do momento, de condições técnicas. Cara, é um jogo para ser um divisor de águas. E agora o Flamengo é um dos 8 melhores clubes da Libertadores. O Flamengo é um dos 8 melhores clubes da Copa do Brasil. E diria que agora as pessoas voltaram, né? Os outros clubes voltaram a temer o Flamengo, tá? Eu acho que o Flamengo precisava talvez dessa simplicidade. A gente está muito atrás de outras coisas. Eu entendo também, é a minha vontade, mas eu queria também ressaltar aqui Dorival Júnior, tá? A gente é difícil você pegar uma terra arrasada de ideias difíceis e tudo mais e você transformar isso em simplicidade. Dorival vai errar, a gente vai xingar Dorival aqui, a gente vai xingar olho, mas só que assim, vocês viram que hoje várias vezes eu perguntava, e aí, vai fazer o quê? E aí o Arthur, não sei. Eu também não sei. Perrota, não sei. Mandou bem pra caralho. Também. É foda. Então, assim, queria deixar o parabéns aqui pro Dorival, que chegou num momento complicado do Flamengo, questionado, um momento onde eu não tinha esperança do Flamengo passar pelo Atlético Mineiro. Tinha uma ideia de repente, o Flamengo até ser eliminado pelo Tolima. Mas se não passasse pelo Tolima, para mim entrava como azarão no jogo contra o Corinthians ou contra o Boca Juniors, e hoje não. Então, assim, parabéns ao Dorival, que conseguiu passar por tudo isso e colocar o Flamengo entre os favoritos da Copa do Brasil e da Libertadores. Perfeito, Bigode. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei no pós-jogo contra o Tolima, que a gente estava junto. A mesma coisa, a mesma frase. A importância de um resultado como esse não é só o resultado, não é só isso. Porque, porra, lógico, né? Porra, classificamos, maravilha. Não é só isso. Mas essas duas classificações, tanto a das oitavas quanto a da Copa do Brasil, elas representam duas coisas que duas ou uma, foda-se, né? Representa coisas para mim que tem muito mais valor do que só a vitória e a classificação. A primeira delas é voltamos. A gente voltou. O Flamengo nasceu de novo. 2022 do Flamengo começa hoje. Começa agora. E para tudo. Porque a partir de agora, a gente vai ter reforço para a Copa do Brasil. A gente vai ter reforço para a Libertadores. A gente vai ter reforço para o Brasileirão. Que esse filho da puta dessa galera lá que trabalha no Flamengo, que essa diretoria contrate mais alguém bom, porque a gente voltou. A gente voltou e a gente tem que levar isso a sério. O ano de 2022, senhores, feliz 2022 para todos nós. Começa agora, começa hoje. E o mais do caralho disso é que a gente tira um time que, lá na época que a gente estava mal, com Paulo Souza, onde tudo começou a acontecer, pouca gente botava fé que a gente passava nesse tipo de situação. E eu era um deles. Mas a gente voltou, a gente está de volta. E agora, se reforçando, vai ser difícil de parar. Então vamos para cima deles, entendeu? Feliz 2022 para todo mundo. Nosso ano começa agora e agora é virada de chave total. Total, entendeu? Lembrando a todos vocês aqui, hoje nós estamos aqui num pós-jogo. Nós vamos falar desse jogo. Não é porque a gente falou de outros e porque a gente vai falar de outros que a gente tem que sempre criticar, sempre elogiar, sempre fazer alguma coisa. Não, cada jogo é um jogo. Então vamos para cima deles, entendeu? O Flamengo tá de volta, o Flamengo renasceu e agora, filho, quero ver quem vai parar. E eu espero que o Flamengo tenha também junto consigo esse meu pensamento. Entendeu? Vamos que vamos. Muita gente mandando mensagem aí, eu vou ler ainda, mas eu quero começar do início, né? Literalmente falando, Perrotinha, Bigode, eu quero as análises iniciais que vocês já fizeram um pouco, só que eu quero destacar, o Bigode destacou a questão do Dorival, e que a gente falou o tempo todo disso na Dali. Que jogo difícil pra caralho pro Dorival. Difícil pra caralho pro Dorival. Que, tipo assim, eu não entendo porra nenhuma de futebol, irmão. Porra nenhuma. Eu tô aqui de babaca, de intrujão. Eu comento as coisas que eu acho que eu sei alguma coisa, vou lá e comento. Vocês são termômetro disso. Às vezes vocês falam, porra, a Perrota tá falando merda, Arthur tá falando merda, Bigode tá falando merda. De repente estamos mesmo. Só que, porra, a opinião de vocês e a nossa é só opinião. Tudo importa. E hoje foi a primeira vez na minha vida, mesmo dentro da minha insignificância, foi a primeira vez que eu olhei pro... O Bigode fez uma pergunta que eu falei assim, cara, não sei responder. Ah, você faria uma substituição? Eu falei, cara, não faço ideia. Não faço ideia do que o Dorival faria, o que o Dorival estava pensando em fazer. E no final das contas, além dele acertar, ele deu muita sorte.
E a sorte, ela acompanha, né, os vitoriosos. A gente precisa estar com a sorte do nosso lado. E foi a sorte que fez o Pinola esbarrar aquela bola na cabeça. Foi a sorte. Não foi outra coisa. Foi sorte. E aí você, com a sua crença, creia no que você quiser. Para mim foi sorte. E o Dorival hoje teve uma sorte de, na mexida dele botar o Diego Ribas, todo mundo fazer, puta que pariu, ele vai botar o Diego Ribas. E de repente o Diego Ribas, que chegou até a fazer aquela cagada de tentar um escanteio e devolver a bola, mas, pô, tirou aquela bola lá de puxeta, de bicicleta, sei lá como, tirou uma bola. Então, tipo assim, deu sorte que não deu merda. Então, cara, eu queria saber de vocês, começar com você, Perrotinha, já que o Bigode fez essa primeira análise dele em cima do Dorival também, mas eu quero que você comece falando do jogo e quero saber a sua opinião da participação do Dorival nesse jogo, ao qual, desde a escalação que a gente falou no pré-jogo, né, que, porra, aconteceu aquilo que eu imaginava, né, do Felipe Luiz ficar mais preso e não deixar o Ademir jogar, e eu falei pra vocês, lembra o amigo que tava no pré-jogo, eu esqueci o nome, que comentou, o Ademir de titular, eu falei, isso pode ser bom, e foi, porque o Ademir não é jogador de primeiro tempo, o Ademir é o Marinho do Atlético, com um pouco de cérebro, o Marinho é o Ademir do Atlético, e ele botar o Ademir, foi uma escolha muito errada. Eu quero saber a sua opinião, Perrotinha, de tudo isso. Cara, tentando me recompor, né? Tentando me recuperar. Acho que um jogo desse não devia nem ter pós-jogo pra gente ter um tempo para poder respirar, né, cara? Era uma decisão muito importante. Mas vamos lá. Eu acho que o Dorival, ele conseguiu achar um esquema de jogo, uma estratégia de jogo que é quase inacreditável. Arthur e meus amigos que estão do outro lado da telinha, muito obrigado pela audiência de vocês lá na Dália e aqui também no Zona Rubro Negra. Não deixem de dar seu like. Por que eu digo isso? Porque jogando, a gente hoje, infelizmente, principalmente para o setor de ataque, a gente tem algumas deficiências. As substituições, né, as opções que a gente tem para o setor de ataque são de garotos, né? Bruno Henrique está contundido, Cebolinha ainda não pode estrear, né? E o Flamengo ainda não. E Vitinho já, acho que para todo mundo é uma realidade que não pode continuar no Flamengo, né? Dito isso, ele encontrou um esquema que consegue ter Pedro e Gabigol, o fato de que o Flamengo não consegue isso há muito tempo. O Gabigol se tornou um jogador muito mais tático do que propriamente um jogador incisivo, atacante nato, centroavante nato, matador. Ele joga muito mais para o time e joga de uma maneira muito mais tática hoje para o time do que anteriormente. O Pedro acaba sendo um anteparo, o jogador de referência que o Flamengo precisa no setor de ataque. E principalmente na questão do meio de campo. Aí o Dorival conseguiu achar uma coisa que para a gente, pelo menos para mim, eu não sei para vocês, e pergunto numa boa para vocês se vocês acham que isso era possível, achar um posicionamento para o Arrascaeta e para o Everton Ribeiro que dão aos dois liberdade e capacidade de municiar o ataque rubro-negro, inclusive contando com os dois laterais ou pontas, sejam lá como vocês queiram chamar. O Rodinei ganhou em produção. Quer ver uma coisa? A gente falava no pré-jogo, depois de uma partida tenebrosa do Rodinei contra o Corinthians, em que não é que ele não acertou nada, mas que ele acabou saindo com um gol contra e foi o responsável pela derrota do Flamengo. Como estará o psicológico do Rodinei para jogar hoje? E principalmente tendo um Arana à sua frente, que é o melhor da posição. Como foi? Cara, coitado do Arana. O Arana não viu o Rodinei hoje. O Rodinei fez uma das melhores partidas de todos os tempos no Flamengo, mais uma vez, se não contra o Tolima, também hoje contra o Atlético. Foi determinante, inclusive, para a vitória do Flamengo, e isso não só no setor de ataque, mas principalmente no setor defensivo. O Rodinei vibrou durante o jogo. Ele trouxe uma energia, inclusive, para o time, que foi muito importante. Eu estou fazendo aqui um discurso para Renova Rodinei? Não, vocês não ouvirão isso da minha boca. Sinto muito, tá? Soube, inclusive, que durante a transmissão do jogo na Rede Globo, o Júnior, emocionado, falou que o Rodinei lembrou o Leandro, o melhor lateral da história do Flamengo e um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro e mundial. Exageros à parte, o Rodinei fez uma grande partida. Mas por que o Rodinei vem fazendo uma grande partida?
porque o Dorival conseguiu achar um esquema de jogo até então muito bom, muito positivo para o Flamengo nesse período. O meio de campo do Flamengo, que nos últimos 2 jogos contra o Atlético Mineiro tiveram uma característica de uma caça ao Arrascaeta por parte do Alan e do Jair, hoje não aconteceu. Não aconteceu por essa mudança de posicionamento. É mérito do Dorival? É mérito do Dorival. O Dorival hoje jogou uma partida de xadrez. O primeiro tempo o Flamengo destruiu o Atlético Mineiro, mas, ao mesmo tempo, teve uma dificuldade enorme nas finalizações, tornou fácil a vida do Everson. E teve também uma noite que a gente precisa. Tem todo o mérito do Flamengo na vitória, tem mérito do Dorival, tem mérito das escolhas das peças do Dorival. Quem diria? Eu, sinceramente, eu lamento dizer isso para Rodrigo Bigode, Arthur Costa e todos os meus amigos de bancada e para vocês que estão do outro lado da telinha. Lamento para aqueles que não vão concordar, na verdade. Mas eu não vou chamar mais o Léo Pereira de Léo Pereba. Também não. É um zagueiro que cresceu demais na mão do Dorival. Davi Luiz acabou com a vida hoje do ataque atleticano. Perfeito. Hoje, o Felipe Luiz foi mais uma vez um jogador tático, um jogador extremamente importante, que apoiou o ataque, que foi determinante no setor defensivo, principalmente na transição de defesa para o ataque. João Gomes, mesmo um João Gomes hesitante na partida de hoje, teve um Thiago Maia destruidor. Um Thiago Maia nota 10, principalmente no primeiro tempo. Um Thiago Maia que acabou com o meio de campo do Atlético Mineiro. Faltou um pouco de capricho no primeiro tempo nas finalizações. Mas no segundo tempo, o Flamengo conseguiu chegar numa vitória, deu espaços ao Atlético e a gente precisa agradecer ao técnico do Atlético Mineiro. Cara, você é ruim. Você escolhe mal. Deve cair hoje, inclusive. E vou dizer mais. Você tem dedo, sim, numa das piores partidas que o Atlético Mineiro tenha feito nesse ano de 2022. Se não foi, eu diria para vocês que é a pior partida do Hulk em 2022, sem dúvida alguma, no meu entender, tá? É a pior partida do Hulk, tá? É a pior partida do Nacho e de outros jogadores também. Assim, e ter escolhido o Ademir. Para mim foi o único erro dele. Não, para mim ele errou também nas substituições. Eu acho que assim, parabéns, obrigado. Você literalmente ajudou muito o Flamengo a conquistar essa vitória. E, cara, uma vitória importante, uma vitória para mim de renascimento, uma vitória que entrega um ano de 2022 de novo para o Flamengo. E principalmente, se fizer uma boa janela como prometeram, o Flamengo terá um time mais forte, né, nas quartas de final da Libertadores e agora na Copa do Brasil também. Tomara que se recupere no Brasileirão nesse segundo turno.